que é a campa do Eugênio Andrade. Posso quiser, sair, posso ver. Está no... Agradeço a vinda de todos. Peço o favor de confirmarem se têm em silêncio os telemóveis, para que não haja barulho deles. E sem mais delongas, peço ao José Silva que diga as palavras. Não vou, bom dia, não vou fazer apresentações nenhumas. Logo à noite na Unicef vai falar-se, como é óbvio, sobre Sampaio e Bruno. Aqui e agora eu preferia, se não levarem a mal, fazer apenas, digamos que um enquadramento das leituras que vão ser feitas assim. E nesse sentido, seria para dizer que o Sampaio Bruno começou a escrever muito cedo. Com 14 anos, às escondidas do pai, publicou o seu primeiro artigo. Era uma criança, mas escreve com muita qualidade, com muita clareza, e também, mas também com muita frontalidade, polémico. Vocês vão ver, e eu vou pedir ao Rui, se faz favor, se lê o primeiro artigo que o Sampaio Bruno escreveu, a Sutaina. Faz favor. Então, para que se registre aqui no filme, que o Carlos Magalhães tem a gentileza de fazer, obrigado Carlos. Estamos aqui em nome da Unicef, Cooperativa Livre Estudantes do Porto, na homenagem a Sampaio Bruno, no dia em que faz 100 anos que faleceu. Hoje são 11 de novembro de 2015. E vou ler o primeiro texto que publicou Sampaio Bruno, foi no Diário da Tarde, Folha Popular, do Porto, o número 166, de 8 de abril de 1872. Portanto, há 143 anos e meio. Chama-se Sutaina, Carta aos Católicos do Congresso do Bem Público da Nação Iquejante. Meus caros senhores, não sei se esta carta chegará às mãos. Vossas senhorias têm a devida dignidade para não ler. Bem sei que a gente letrada há de acusar a dignidade de vossas senhorias, há de tratá-la de cobardia, de medo até. Basta que não se ouçam os gritos dessa gente ímpia e malvada. O alto de fé, a corda do carrasco. Que se queimem os malvados que falam de liberdade diante de nós que só conhecemos o despotismo, que falam de progresso diante de nós que só queremos as trevas, que nos falam em livros, a nós que preferimos a alva sulfurada, a nós que trocamos um teatro por um alto de fé, um Gutenberg por um Loyola, um Descartes por um Inquisidor Geral. Nós que excomungamos Lutero, que queimamos os liberais, que encarcerámos Galileu, que enforcámos os constitucionais, que assassinámos Henrique IV, que exaltámos Ravaillac. A maldição pesa sobre vós, dizem os liberais, não os ouçam vossas senhorias, sobre vós hipócritas que falais em Jesus, quando os vossos lábios não ousam repetir o nome que vos brota do coração, Satanás, que, semelhante ao crocodilo, chorais para esmagar a vítima, sobre vós que amimais quando não vos é possível rasgar, vós que à sombra de Deus, escárnio supremo, suprema afronta cuspida à face da divindade, ergueis a Inquisição. Vós que fazeis gritar na sua desesperação a Galileu, e a pulso e móvel, vós que não vos pejais de vir receber a rosto descoberto o sangue que tiraste das veias de Filipe III, que amaldiçoais Copérnico, zombais de Colombo, que atirais com o sangue das vítimas à gargalhada estúpida do embrutecido povo dos altos de fé. Ó pontificado, que delírio, que insónias, que remorsos, remorsos não, vós não tendo remorsos, que tem feito passar a história. Amarga verdade, cala. Mas a história, que é o eco da verdade, solta um grito de indignação e prossegue. E vossas senhorias inquirirão com o sorriso à barra do medo. E os vossos crimes? E a Revolução? E Robespierre? Então, dos lábios tremendos de cólera dos verdadeiros liberais e cristãos, sairão estas palavras que ecoarão nas salas do Vaticano. Falais de Robespierre, olhais com horror para Marat, repugna-vos Danton,
e amai Ravaillac, estremeceis o rei de Nápoles e delirais com Jacques Clément, calô d'Herbois, maître-vos pânico, sorris para Filipe II, julgais o monstro Herbert, quereis Sisto V, julgais a França perdida por esses monstros e entregais a Filipe II de Portugal, chorais Luís XVI e perdeis Dom Sebastião? Como? A guilhotina é um instrumento de morte, o auto de fé ser-lhe-á preferível? Vedes a carreta, o São Benito procederá à vida? Ah, coração de pomba, chorai, chorai de João III, chorai de Dom Miguel, chorai de Francisco II, chorai de Isabel de Bourbon. Demais, nós os infames, nós que fazemos voar a instrução de polo a polo, podemos cometer crimes, mas vós, os santos, e nós amaldiçoamos Robespierre, mete-nos asco calô d'Herbois, vós canonizais Hildebrando, nós votamos o véu da infâmia Amará, vós ergueis a par de Vicente de Paula e Gregório VII. Este papel cheirado-vos a petróleo, a nós cheira à resina da madeira do Santo Ofício. Talvez vos faça lembrar Lincoln e a abolição da escravatura, a nós, Ricardo, coração de leão e o sacrifício de milhares de infiéis. Vós quereis trevas, nós queremos luz. Vós quereis infâmias, nós queremos liberdade. Vós quereis mistérios, embrutecimento, fanatismo, nós preferimos ciência, instrução, religião. Ó Roma, que de crimes viram as tuas ruas, que de donzelas forçaram os teus pontífices, que de fachos incendiaram as tuas fogueiras. Tu que permanecias nas trevas enquanto as outras cidades caminhavam apressadas na via do progresso, ergue-te e expulsa para todo o sempre de ti esses monstros de tiara. E Roma há de erguer-se, e Roma há de esmagá-los, porque em Roma vibra a liberdade, porque essa palavra santa faz pulsar mais apressado o coração dos cidadãos romanos. Ó liberdade, tem-te cuspido na tua fronte Augusto, o supremo dos escárnios, mas tu que extingues as labaredas da Inquisição, também hás de calcar com teu luzente coturno esse réptil repugnante que te cerca e que tem por nome reação. E tu, Cristo, por mais de uma vez deves ter estremecido de cólera ao ver os crimes que praticam esses monstros em teu santo nome. Um dia, o anjo da justiça descerá terrível e fará aluir pelos alicerces essa obra erguida pelo crime insano de tantos séculos. E então o pontificado será precipitado ao mais profundo dos abismos e o seu nome será 3 vezes maldito. Eis o que dizem esses ímpios liberais. Vossas senhorias nenhuma atenção lhes devem dar. À sua eloquência responderão com insulto, aos seus argumentos com uma censura. Creiam, vossas senhorias, seu sincero admirador. Não é difícil nós percebermos que o miúdo, ao ver um artigo destes no jornal, é um contentamento extravagante, não é? E por isso nunca mais parou este jovem de escrever. E escreve com esta qualidade, com esta clareza, com esta frontalidade. O primeiro artigo. Mas os outros é a mesma coisa, ele escreve quase todos os dias. Esta marca, esta frontalidade. Eu ia pedir ao amigo Júlio seria um outro, por exemplo, o padre, penso que está aí. O padre. Posso voltar a data dessa? Sim. 1872. São todos dessa data. São todos quando ele tem 14 anos. Vocês desculpem-me estar a interromper, mas a ironia do destino foi eu que escrevi o texto, porque foi eu que publiquei o primeiro volume de Disperso para Bruno. Eu ando a escrever há 15 anos, Bruno, 3.600 artigos, todos os dias escrevo, Bruno. Todos os dias vou aos papéis, às bibliotecas, é uma tarefa que comecei e não quero acabar. Eu só acabarei quando acabar de escrever o último artigo do Bruno. Todos os papéis, todos os artigos dos jornais, em confrontação sempre direta entre o que escreveu na imprensa e o que escreveu em livro. Este, de facto, é o Sotaina, publicado no Dia da Tarde. Eu vou em 1906, não faltam para aí uns 600 artigos para escrever. Mas vou ter que levar, nem que seja para escrever para a memória futura. Nem que fique registado futuramente, porque eu sei que em termos nós nunca estamos sempre à espera de que venha a Câmara Municipal, ou o Governo Civil, ou o Ministro da Cultura. Não há nada. Isto aqui neste país não vale a pena. Quem gosta das coisas faz por gosto e o resto não conta para mais nada. Vamos então convidar-nos para estar aqui. Desculpa lá. O padre. Temos diante de nós um nome outrora amado, harmonioso,
suave, e que num momento dado se transformou em nome execrando, terrível, pavoroso. Eu já criei. Eu acreditei já no padre. Eu cria nele porque me parecia impossível haver um padre mau. Eu acreditava no padre porque bebi no primeiro leite, de envolta com as primeiras carícias de minha mãe, o respeito pelo sacerdote. Os preconceitos dos antigos, as crenças do berço fazem mal à razão. A inteligência fica atrofiada. O espírito do homem não se desenvolve. Beijava a fímbria do vestido do padre e nem por sonhos me vinha à lembrança que a sotaina que eu beijava poderia ter sido tinta em sangue. Respeitava o sacerdote e esquecia que o padre poderia proceder a um incruento sacrifício depois de um auto de fé. Poderia pegar no Evangelho com as mãos que brandiam ainda há pouco o punhal, com as mãos que tinham segurado a taça envenenada dos Borgias. Acordei por fim. Li-me aos livros, como chamam os livros da verdade os sacerdotes. Despertei do meu letargo. E eu agora descreio do padre, católico, tal como ele é. Descreio dele. Pensei que há exceções. Pensei que há padres bons. Mas são tantos os maus que a sua negrura obscurece a auréola do sacerdote bom. Padre, por que me fizeste tu descrer? Por que te chamaste Borgia, Inocêncio III, Sisto V? A tua missão na Terra tinha alguma coisa de celeste. Devias correr às choupanas a levar conforto aos desgraçados e correste aos festins a envenenar os teus semelhantes. Devias socorrer as criancinhas abandonadas e rugiste como Tavanes e mataste como ele. Padre, a tua história é negra. Padre, a tua história é horrível. Fizeste chorar o povo, chorar de amargura, de desespero, e tu, que tiveste o Nazareno por mestre, aprendeste a queimar na escola de Torquemada. Eu lamento o povo, eu lamento as tuas vítimas, Padre, e não sei se te devo lamentar a ti. Não sei bem se te devo perdoar, não sei bem se devo ter compaixão de ti. Porque te chamaste tu Reinaldo, Padre, se podias ser Lincoln, o abolidor da escravatura? Porque te chamaste tu Sinibaldi, se podias ser Lamartine? Porque te chamaste tu Leão X, se podias ser Washington? Eu às vezes sou acometido de raiva, de furor, ao ler o teu nome, Padre. Mas a culpa é tua. Mas tens sido tão criminoso que o homem não pode perdoar-te. Padre, se na hora suprema da agonia, se com o último suspiro lançares um grito de arrependimento, o Senhor se amerceie de ti. O Senhor tenha compaixão da tua alma. Ora, este miúdo de 14 anos escreve desta maneira, não é? Com esta frontalidade. E ele escreve com um nome fictício, não é? Sampaio Bruno, para esconder o pai, porque ele escrevia no jornal que o pai era assinante, ia ter a casa. Ninguém sabe quem é o Sampaio Bruno. Estou a dizer isto porque ele mandava pelo correio, em princípio isso. E estas coisas começam a dar muita celeuma na praça com os outros jornalistas. Começa a haver um confronto, não é? E ele respondia como se fosse um adulto, um colega. Um colega da redação do jornal, não sei quanto, inventiva-me a dizer, quer dizer, ele respondia assim. Isto vai engrossando, até que ele, porque os outros artigos são assim, com 14 anos, até que ele expõe-lhe, mas é um processo em tribunal. Ele nem sabe, porque ele quase nem sai de casa, não é? Ele escreve aquilo, ele nem sabe. A esta altura, ele já não mandava os artigos pelo correio, era o irmão dele, o mais novo, o António, ele é o José, é o António, que ia, eles viviam na Rua de Bom Jardim, que ia entregar ao jornal, ao Diário da Tarde, que é ali era na Rua das Flores. E um dia o miúdo vai, já viu o processo, não é? O miúdo vai lá entregar e o diretor, que tinha conhecimento do processo, disse ao miúdo que queria falar com o pai por causa daquilo, né? Havia um processo. Este não é o meu pai, este é o meu irmão. Então pronto, diz ao teu irmão que quero falar com ele, por causa do processo.
vai para tribunal. Eu contaria a história de outra maneira. O Zé sai de lá, sim senhor, e vem a casa e diz, o Zé não, o António, ó Zé, o homem do jornal quer falar contigo por causa do que tu escreves. Então eu vou lá. E lá vão os dois, quer dizer, passado um bocadito, o miúdo já está lá em frente outra vez ao diretor, não é? E o diretor, então já disseste ao teu irmão? Disse, senhor, é este. Era mais novo. O diretor, não, é mais velho. O Sampaio Bruno tinha 14 anos. O homem fica incrédulo a olhar para ele. Mas você que escreve este artigo. Bom, eu nem ia meter esta aqui, mas já agora também deixem-me dizer-lhe, o processo prossegue e pronto, vai a julgamento, está a sala lá completa, já agora deixa-me dar-vos o resultado, que é a mesma coisa, não é? Está aquilo completo, entra o juiz, vai para trás da mesa e levanta-se o réu e vê levantar-se à frente dele um miúdo, não é? Aquele miúdo, você que é o réu? Sou sim, senhor. Mas é embora, que ele tem mais para ser. Esse que é julgamento houve. Não sei se eu iria meter isto aqui, mas pronto. Porque logo vou contar isto. O Sampaio Bruno escreve desta maneira, há aqui mais um ou outro. Eu pedi ao Rui, acho que tem mais um artigo. Estes artigos são todos de quando ele tem 14 anos. É os primeiros artigos que ele escreveu. Que espantoso eu conheci. Este padre é... Absolutamente. Uma coisa extraordinária. Este padre é de 6 de setembro de Este homem, com 17 anos, já agora, também não era para entrar aqui, mas com 17 anos publica o seu primeiro livro. E com 17 anos, ninguém se espantaria se eu dissesse que o livro se chama... Não era isso que eu ia dizer. Quer dizer, ninguém se espantava se eu dissesse que o livro se chamava Os Piratas das Caraíbas, atrás não sei de quê, não é? Com 17 anos. Não, o livro chama-se A Análise da Crença Cristã. Com 17 anos, um livro todo de especulação filosófica, de análise. Uma coisa extraordinária. O 9 de julho. E o Luís e o Júlio lê um outro e vamos embora. Então vou ler outro artigo publicado também no Diário da Tarde, Folha Popular, do Porto, número 251, de 22 de julho de 1872. E chama-se O Dia 9 de Julho, o título é, que se refere ao 9 de julho de 1832. Foi neste dia memorável entre os memoráveis que um punhado de heróis pôs pé nas terras tão queridas do seu Portugal. Foi neste dia memorável entre os memoráveis que um governo de paz e de justiça veio suceder a outro de operação e tiradia. Até parece... Foi neste dia que a bandeira azul e branca veio tremular para nunca mais cair sobre os muros desta heroica cidade. Não havia artilharia, e a artilharia fundiu-se num minuto. Não havia redutos e os redutos fizeram-se num segundo. Não havia minas e as minas cavaram-se. Tudo apareceu, enfim, preparado para o grande combate em que estava empenhada a mais justa das causas. Não havia pão, não havia água e os portuenses precisavam de pão e precisavam de água. Sofreu muito este bom povo, chorou lágrimas amargas e ele que dava pela vida de Brito o seu peso de ouro não tinha um bocado de pão de comer. Tinha sede e mitigou-a bebendo as lágrimas que vertia. Tinha fome e apagou-a devorando os cavalos mortos. Tinha a casa arrasada pela artilharia e dormiu debaixo do manto de metralha. Soavam os clarins, ribombava a artilharia, fuzilavam as espingardas e o Porto aparecia no meio do fogo, no meio do fumo, brilhante de entusiasmo, brilhante de delírio. E as bandeiras azuis e brancas caminhavam sempre, sempre, e ouvia-se o hino e ouvia-se a artilharia e a bandeira sempre a caminhar. O Porto foi herói, mais do que Cartago, mais do que Roma, e as senhoras portuenses socorriam os feridos e era belo vê-las com que entusiasmo distribuíam os fios, as ligaduras. Em cima de um canhão, em cima de uma trincheira, lá aparecia uma, bela como os anjos, bondosa como os serafins, a levar palavras de conforto aos feridos, gritos de entusiasmo aos combatentes. Mais valorosas que as espartanas, incitavam, como as gaulesas, os maridos ao combate. E quando os filhos caíam aos pés atravessados pelas balas, não choravam a falta de um filho, lastimavam a perda de um soldado.
e a bandeira azul e branca sempre em pé, sempre caminhando, os bravos agrupados em volta dela, fazendo-lhe uma trincheira com o seu corpo. Os generais inimigos desesperavam-se. O vencedor da Argel arrancava as barbas encolorizado, a metralha chovia de toda a parte e a bandeira sempre a tremular. Esquadrões após esquadrões precipitavam sobre os nossos, 1000 canhões vomitavam a morte e as cargas à baioneta sucediam. E do alto do monte, Bourmont, de óculo em punho, contorcia-se de raiva, é que a bandeira continuava a tremular. E os soldados inimigos recuavam, e a cavalaria dava as costas, e as cargas à baioneta tinham cessado, e os bravos, sempre firmes no seu posto, soltavam um grito de alegria e agradeciam em fervorosa oração a Deus. O Omnipotente velava por eles, e eles venceram. É que os inimigos representavam um velho mundo que se esboroava, e os nossos representavam uma nova sociedade, o futuro. E há ainda quem pense que poderemos voltar para trás, para o tempo da forca e da fogueira? É impossível. Meu pai também morreu na forca. Entendeis, ó reacionários? Meu avô expirou na fogueira. Compreendeis? Talvez. É este o jovem de 14 anos. Pronto, eu vou pedir ao Júlio se ler mais um artigo. O Diário da Tarde e os irreligiosos. O Diário da Tarde é alcunhado por aí de irreligioso, que o consideram todos os órgãos do miguelismo e, infelizmente, muitas pessoas têm a obrigação de saber o que é religião. Perdoa-me o simpático jornal querer eu, pobre molécula do jornalismo, tomar a sua defesa. E eu não sei bem se a palavra defesa é aqui apropriada. Não se defendem senão os fracos e os culpados. Fraco não é o jornal. A pleia de nomes ilustres que neles escrevem, Borges de Avelar, Urbano Loureiro, Agostinho Albano, Albano Coutinho, Guilherme Braga e a ASA, prova suficientemente o nosso princípio que vai degenerando em axioma. Culpado também não. Não é culpado o jornal que diz a verdade ao povo, que lhe aponta não a ladeira do jesuíta, mas a estrada franca do liberal. Não é culpado o jornal que pugla pelos bons princípios, pelas boas ideias. Agora vejamos onde está tão apregoada a irreligião do Diário da Tarde. Oh, seráficos escritores dos papeluchos miguelistas! Por mais que perfure, por mais que leia o diário desde o primeiro artigo até ao último anúncio, não a vejo. Que será essa irreligião? Onde, em que número, se negam só dos dogmas do velho catolicismo? Será a irreligião negar os milagres de quantos feiticeiros por aí apareceram em pleno século XIX? Será a irreligião acusar o sacerdote vil? Será a irreligião prender a um poste de ignomínia o padre criminoso? Não. 1000 vezes não. A religião não é os feiticeiros, não é os sacerdotes. Desgraçados e estúpidos papeluchos absolutistas, não sabeis o que é religião e vindes falar dela. Não sabeis o que é religião e julgais-vos religiosos. Estúpidos. Mais religioso é o Diário da Tarde do que vós. Mais. Cristo perdoava as injúrias e vós cevais os vossos rancores no sangue dos mártires da Praça Nova. Cristo pregava a liberdade das consciências e vós queimais os judeus. Cristo expulsava do templo os vendilhões e vós vendeis as indulgências e chamais os Leão X e João Fetrel. As 3 máximas do Redentor foram negadas por vós nos vossos saudosos tempos. Amai-vos uns aos outros, e vós chamai-vos Tavares, Sisto V e Teles Jordão. Todos os homens são iguais, e vós chamai-vos o Rei Franco e o Senhor Feudal. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam, e vós chamai-vos S. Barthélemy, o Finálbide, a Inquisição e as Forcas. E dizeis que sois religiosos e que nós somos o contrário. Mentis. Mentira. Eu bem sei que vós confundis a religião com o padre, o templo com o sacerdote. A vossa religião chama-se o Papa e o Padre. A nossa, Deus e Cristo. A vossa cruz são 2 espadas atravessadas. A nossa, 2 canas de milho atravessadas também. A vossa religião não admite progresso. A nossa caminha e a par com ele. Confundir a religião com o padre.
É duro dizê-lo, mas é verdade. Se sois religiosos, e como religião entendo eu aqui a religião cristã, apagai dos vossos jornais o nome Dom Miguel e escrevei nesse lugar o povo. Se sois religiosos, fechai a Associação Católica e abri em seu lugar uma escola. Se sois religiosos, expulsai do vosso seio as víboras que alimentais. Se sois religiosos, lembrai-vos de Cristo. Mas não, eu estou louco. Eu falo-vos em amor, em escolas, em Cristo. Eu, o infame, o liberal, o irreligioso. Melhor fora se vos disser antes sangue, fogueira e forca. Mas que creis? Quando o caminhante passa e vê enterrado no lodo um homem, estende-lhe a mão e diz-lhe: sai daí, vem para os campos férteis, vem para a vida, deixa a morte. Isto dizemos nós, os malhados. Vós preferis gritar-lhe: deixa de estar, que estás bem. É por isso que vós não aceitais a mão dos liberais que vos querem levantar. Isto por duas razões. Primeiro, porque a voz do mata malhado vos soa melhor. Segundo, porque se viesseis para os campos férteis, terias de trabalhar. E no lodo estáis à vossa vontade, ociosos, sustentando-vos da própria lama. Salve, religiosos, salve, vós que esqueceis que há cristianismo, para só vos lembrardes do catolicismo apostólico romano. Muito obrigado, Júlio. Tão atual. Muito obrigado, Carlos Magalhães, José, a todos. Passem a palavra, estamos aqui novos. Se cada um levar mais 9 amigos, logo tentaremos o 81. Preparem alguns textos, temos lá os livros à venda. Preparem e até logo. Muito obrigado. É a campa do Eugênio Andrade. Posso quiser, eu digo. sair, posso ver. Por acaso não sabia que ele estava aqui. O agenda andava, que está ali. Ali não sabia onde era a campa dele. Está no